Bênçãos, alma querida, alma bendita. Então aqui eu tô com o baralho da vovó cigana, estou com os dados astrológicos também. E o baralho Caminho de Vênus, Oráculo Caminho de Vênus. Lembre-se da nossa corrente de orações, deixa o seu amém aí que ele é muito importante, que assim o seu nome entra na nossa corrente de orações, né? Deus me deu vitórias neste mês, eu estou muito feliz, espero que Deus também te dê vitórias e bênçãos, não é? E vamos às previsões? Vamos, lembre-se que eu deixo aí no comentário o minuto exato do teu signo, para você ver mais rápido, né? E o versículo da corrente de orações está no comentário também, tudo em um único comentário que eu deixo fixado ali. Ou seja, ele é o primeiro fixado ali para você. Vamos lá? Então, ó, tem aqui, ó, o baralho Oráculo Caminho de Vênus, tem a carta dos ratos, a carta do livro, e você pode escolher um dos dois para passar a energia geral ao final do vídeo, ok? Vamos então às previsões, então vamos lá. Bom, Áries, área da saúde, sapo sempre fala de energia espiritual que afeta a tua saúde. Às vezes você não sabe nem por que você não se sente muito bem, mas é o espiritual. Então faça uma limpeza, faça uma oração, entendeu? Para você se libertar. Participa da nossa corrente de orações aí para você que você com certeza vai se sentir melhor. Área profissional, a carta da pimenteira. A pimenteira fala de incômodos, fala de situações ali que te incomodam dentro do ambiente profissional, mas você vai ter que saber lidar com isso hoje, tá? Se você já não tiver com muita paciência, aí você evita mais ainda para não se estressar muito. Se você vai passar por entrevista, também fala de situações que te incomodam e que você vai ter que saber lidar dentro dessa entrevista, pedir que Deus te dê sabedoria e discernimento para lidar com essas situações. Se você aqui, ó, então que Deus aí te dê sabedoria. Se você está à procura de vaga, a situação te incomoda, mas ainda não tem muito o que fazer senão recorrer a Deus para que ele seja o conforto da sua alma, ok? Área profissional, sai a carta do dedo com aliança. O dedo com aliança representa a união, a aproximação, a facilidade muitas vezes de combinar coisas com a pessoa, de conseguir encaixar ali o que você quer com o que a outra pessoa quer e assim seguir com a vida com mais equilíbrio, mais sabedoria. Se você vai passar aí, tá conhecendo alguém, essa carta ela representa muito também facilidade de se aproximar mais da pessoa, de se tornar mais íntima. Agora, veja se o horóscopo mensal marca a possibilidade de transformar em namoro, porque se marcar, essa carta diz que hoje é um bom dia já para você ir dando andamento nisso, viu? Se você não tem alguém, essa carta, a minha intuição fala que favorece hoje você de se aproximar de alguém aí, tá? Então você pode fazer esse esforço que você vai ter bom resultado. Bom, sua cor, vou te indicar o rosa bem clarinho e você pode recitar aí 9 vezes versículo da corrente. Dados astrológicos, olha só, aqui tá falando assim que te falta um pouco de ânimo para lidar com os assuntos do amor, mas diz que você precisa ter o pensamento mais positivo porque dá para você fazer mais do que o que você pensa. Cuidado com essa de às vezes você não ter ânimo e você não consegue aproveitar, porque essa energia é boa para você. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Touro, área da saúde, advogado. Então, advogado fala muito aí para você prestar atenção, porque é de acordo com o tanto que você cuida. Se você é aquela pessoa que deixa a saúde muito de canto, você hoje vai sentir situações aí te pegando, tá bom? Área profissional, carta do cachorro. O cachorro representa a amizade ou às vezes um bom colega no ambiente profissional que pode te ajudar aí, alguém que pode te estender a mão, te ajudar dentro ali do andamento dos seus assuntos profissionais. Se você vai passar por entrevista, também fala muito de um clima bom dentro dessa entrevista e com isso de ter bons resultados, mas veja se o horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, é hora de pedir ajuda, é hora de recorrer a alguém que possa te auxiliar
Nem que seja, às vezes, te amparando psicologicamente ou te dando alguma coisa material, né? Área amorosa, essa carta da mulher com coruja no ombro, essa carta ela fala de inveja, intrigas, fofocas, tá? Presta atenção, muitas vezes trazida por uma mulher, pode ser uma sogra, uma nória, pode ser uma filha, pode ser quem quer que seja, mas toma cuidado para não deixar pessoas que afetarem aí o relacionamento de vocês, tá? Outra coisa, muitas vezes afeta pela inveja ou pelo mal olhado, então tem que proteger o seu espiritual. Se você está conhecendo alguém, essa carta representa também tentar ao máximo se aproximar dessa pessoa para que outras pessoas não interfiram, né? Às vezes alguém falando mal de você para essa pessoa, por exemplo, né? Então, sabe, tenta blindar ao máximo aí essa relação. Se você não tem alguém, também tem que se blindar, sabe, fortalecer o espiritual para que esse mal olhado saia, esse mal agouro, né? Para você abrir as portas da vida amorosa. Bom, sua cor é o lilás, pode recitar 18 vezes o versículo da corrente e dados astrológicos. Olha, se você tem algo para resolver financeiramente, que lida com dinheiro, diz que pode atrasar, tá? Lembre-se da energia geral final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Gêmeos, área da saúde, o sol é vitalidade, o sol é força, né? Então aproveita. Área profissional, carta da cadeira. É o que eu digo, que a cadeira a gente usa para sentar e ficar parado, então ela representa a situação parada. Sabe, não tem grande evolução, a situação fica na rotina. Se você vai passar por entrevista, cuidado também para você ter um desempenho, não ter um desempenho muito mediano, porque essa carta pode falar isso, que, sabe, falta ali a cereja do bolo, o açúcar, né? Para deixar a coisa mais encantadora e conquistar essa vaga. Se você está à procura de vaga, também é uma carta que indica que a situação não se altera, então ainda tem que confiar em Deus. Área amorosa, a carta da igreja, que é uma carta ótima. A igreja representa muito a união, a solidariedade, um dia para você ajudar e ser ajudado dentro dessa relação, para você ajudar a pessoa amada e a pessoa amada ajudar você, vocês conseguirem se unir para vencer, juntos vencerem, né? Juntos progredirem aí dentro dos seus assuntos e projetos de casal. Se você está conhecendo alguém, também essa carta fala muito que se cria um clima positivo entre vocês, de ajuda, de um se preocupar mais com o outro verdadeiramente. Isso é um bom passo dentro da conquista. Agora, se você não tem alguém, essa carta ela é boa para conhecer boas pessoas. Não diz que vai sair daí algo muito interessante a nível de amor, mas dá para você tentar, tá bom? Bom, porque busque novas relações, porque essa carta ela traz uma energia boa para conhecer pessoas de bom coração, entendeu? Mas vamos lá, ó, a sua cor, eu vou te indicar como é mais favorável. Você pode usar o vermelho bem clarinho, recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, se você precisa que alguém vá a algum lugar para você, saia para fazer algo para você, diz que vai dar certo, viu? Pode pedir que a pessoa vai ir e vai te ajudar. Bom, lembre-se da energia geral final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Câncer, 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 área da saúde é o cachimbo. Então, o cachimbo é interessante porque me vem muito na intuição para você tomar cuidado, ainda mais questões respiratórias, tá? Se você já tem algum probleminha, você cuide mais. Área profissional, essa é a carta da Lua. A Lua neste baralho é ótima, ela fala de coisas boas acontecendo, principalmente de pessoas que te dão mais valor. Você consegue se colocar dentro do ambiente profissional de modo que as pessoas percebem o que você está fazendo. Porque às vezes a gente faz um bom trabalho e ninguém nem olha, né? Nem dá um elogio, nem nada. E essa carta ela é muito boa para você mostrar serviço, para você mostrar competência, para as pessoas perceberem mais o seu empenho, a sua qualidade, a sua dedicação. Então isso é bom para ganhar uns pontinhos a mais com chefes e superiores, tá bom? Se você vai passar por entrevista, ótimo, porque diz que você sabe vender a sua imagem. Porém, veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Você está à procura de vaga,
também diz a mesma coisa, que você consegue vender sua imagem. Então, procure, né? Procure porque você consegue assim despertar nas pessoas interesse para que elas te chamem para entrevistas e coisas assim. Área amorosa, o punhal. O punhal é uma carta de embate, ou seja, vocês podem discordar de alguma coisa, pode haver ali falta de consenso ou até um clima em que não existe muita aproximação, porque essa é uma carta que ela fala assim que é mais difícil de se unir a outra pessoa. Algo causa um estranhamento, talvez a opinião ou talvez algo que você nem saiba explicar, mas há dificuldade de haver mais aproximação harmoniosa. Então você tem que procurar fazer mais as coisas aí da sua vida, foque em outras coisas realmente, e se já tem algum assunto delicado, de jeito nenhum toque nesse ponto. E se a pessoa vier e tocar, você desfoca o assunto, muda o assunto, porque senão vai sair um ranca-rabo daí. Tá bom? Se você tá conhecendo alguém, sem tirar nem pôr, a mesma coisa. Se você não tem alguém, essa carta não traz um clima de amistosidade, amorosidade, então não favorece. Bom, sua cor, eu te indico hoje como mais favorável, você pode usar o amarelo forte, aquele amarelo caramelo, tá? E pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Olha só, é assim, não conte, é que essa combinação, na verdade, ela não fala muita coisa, ela fala mais no sentido de assim, você não tem sorte, mas também não tem azar dentro dos assuntos profissionais, você pode contar com o seu merecimento e com o seu esforço. É basicamente essa mensagem. Lembre-se da energia geral. Ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Leão, 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 leão. Vamos lá, a área da saúde é o relógio. O relógio, como eu sempre falo, ele fala de coisas que estão fora do tempo ou que o tempo está acabando, ou seja, se às vezes você é aquele tipo de pessoa, ai, amanhã eu começo uma dieta, nunca começa. Presta atenção, viu? Porque o corpo, essa carta fala assim que o tempo está se esgotando, ou seja, você está deixando para depois, depois, e aí naquele depois não vai ter mais chance de outro depois, viu? Aí a coisa vai pegar. Então, presta atenção. Às vezes o corpo mal descansado e você fala, ai, depois, outro dia eu durmo melhor, outro dia eu como melhor, outro dia eu me preocupo mais com os remédios que às vezes eu esqueço. Então tem que ter atenção. Área profissional, a carta da escada. A carta da escada representa a evolução, a gente sobe degrau a degrau, só que ela é uma carta de evolução pequena, né? Você não pula 10 degraus de uma vez, então é aquela evolução de formiga, de ver teus projetos andando, tá? Mas sem grandes acontecimentos. Agora, se você vai passar para entrevista, essa carta ela fala de desenvolvimento gradual, ou seja, você consegue ali ter um bom desenvolvimento dentro da entrevista, mas veja o horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, cada vez mais você está mais próximo, tá? Cada passinho no degrau dessa escada te leva mais próximo ao seu objetivo, porém não é agora, tá? Então persista, persevere, porque Deus tarda, mas não falha. É assim que diz. Área amorosa, a carta do médico. O médico, ele sempre fala que você precisa buscar a orientação de alguém. Alguma coisa ali que você não está sabendo fazer, que é hora de você pedir uma segunda opinião. Aí essa carta, ela pode fazer referência às vezes a uma mãe, a uma amiga, enfim, alguém que pode te falar que não é a pessoa amada. Ou às vezes poderia, por exemplo, ser eu, uma psicóloga, um outro tarólogo, astrólogo, enfim. Então busque as orientações aí do canal, o horóscopo mensal, porque quando essa carta sai, diz que você está precisando de alguém para te ajudar e te abrir os olhos com respeito a alguma situação, entendeu? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Essa carta ela não fala nem tanto do relacionamento, percebeu? Ela fala mais que alguém pode te abrir os olhos com respeito a alguma situação que você pode fazer diferente e melhor, tá bom? E se você não tem alguém, a mesma coisa, sabe? A mesma coisa. Bom, sua cor.
Eu vou te indicar o branco, pode recitar 7 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Olha, se você tem algo para fazer com amizades, principalmente algo para terminar, às vezes terminar um projeto, terminar um combinado, alguma coisa assim, essa combinação ela gera dificuldade, viu? Para você conseguir fechar as coisas, os assuntos, os projetos com amizades. Lembre-se da energia geral final do vídeo, que Deus te abençoe. Gente, vamos lá, Virgem, que tem para nós área da saúde mulher com o livro aberto. Então, olha, essa carta ela só fala que a gente precisa dar mais atenção à saúde, precisa olhar melhor, cuidar melhor. É uma carta que representa assim que é hora de reavaliar como você está lidando, seja com a alimentação, com o sono, com o descanso, porque tem coisas aí que você tem que reajustar para que você possa melhorar o teu vigor. Área profissional, a carta do Pombal. Essa carta ela é boa por um lado, ruim por outro. Ela é boa no sentido de que o clima está mais leve, ela é ruim no sentido de que a produtividade tende a cair um pouco. Mas é normal, às vezes a gente tem que desacelerar para poder ali ter equilíbrio dentro do ambiente profissional, não é verdade? Se você vai passar por entrevista, um pouco de cuidado, você consegue gerar um clima leve e light, mas precisa ter ali algo especial para você se destacar, porque senão a coisa não rola. Se você está à procura de vaga, não é uma carta ainda que simboliza a vaga, entendeu? Ela pode até em alguns casos simbolizar uma coisa mais autônoma, mas ainda, se o seu desejo não é algo autônomo, tem que continuar procurando, tá? Área amorosa, a carta do homem com cavalo marrom. Essa carta normalmente fala de que você tem que ouvir algum homem, que provavelmente se algum homem te der um toque, te falar alguma coisa, você levar mais em consideração. Porque essa carta ela fala muito de um bom homem que pode te ajudar ou te dar bons conselhos. Às vezes pode até ser eu que sou um bom homem. Bom, porque essa carta fala normalmente que algum bom homem pode surgir aí para te alertar sobre alguma coisa, ou para te instruir, ou para te dar um conselho. Pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser um tio, entendeu? Mas costuma falar isso. Se você está conhecendo alguém também, porque essa carta muitas vezes ela me vem nesse sentido, de você se abrir com alguém e conseguir ali um novo olhar sobre a sua situação que pode te favorecer. Ou às vezes também você está precisando, às vezes você passa por alguma situação que você precisa do apoio de uma terceira pessoa. E às vezes essa carta pode representar, né, um homem que te apoia ali, um pai, por exemplo, que te ajuda aí nesse momento, enfim. Se você não tem alguém, é buscar apoio de algum homem ali que pode, de certa forma, te consolar e até te dar bons conselhos. Bom, sua cor é o bege, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Olha, diz que a conexão sua com familiares não está plena, né? Não é no sentido assim que vai haver briga, é que parece que há um distanciamento, talvez a rotina do dia, ou às vezes as circunstâncias do Brasil e do mundo te impeçam ali de estar mais unido, unida, até aquelas pessoas que são mais próximas de ti dentro da família. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Libra, Libra, Libra. Libra é um dos meus signos também, viu? Área da saúde, Mercúrio. Se você já tem boa saúde, continue aí tendo as devidas cautelas, mas não há uma carta que indica algo ruim, tá? E se você está cuidando, se você tem algum problema, precisa continuar cuidando, e essa carta muitas vezes ela pede que você busque orientações e mais informações a respeito das suas condições. Área profissional é a carta do dragão. Dragão é poder, dragão é força, dragão é capacidade de fazer as tuas coisas, de cumprir com os teus planos, com a tua agenda. Então diz que capacidade você tem para fazer o que as coisas do dia pedem para você, tá? Não há o que se preocupar. Se qualquer coisa acontecer algo aí, você solta seu fogo pela boca. Ai, ai. Se você vai passar por entrevista, essa carta também diz que você tem presença, você tem um certo encanto ali, né? Você consegue exercer isso,
Mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E cuidado para não soltar fogo, viu? Se acalme, homem. Se acalme, mulher. Agora, se você está à procura de vaga, muitas vezes essa carta fala mais de negócio próprio. Nem que seja algo provisório, viu? Tenho certeza que não dá para você fazer nada. Às vezes nem que seja vender uma coisa usada que você já não usa mais. Bom, área amorosa, a moça com flores, é uma carta boa para despertar a meigura, o prazer dentro da relação, a gentileza, a facilidade em agradar e com isso gerar um clima mais leve, livre, não tanto livre, mais leve e harmonioso, né? Então aproveita porque dá para adoçar essa relação. Essa carta é basicamente isso, você tacando ali um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel e deixando a coisa mais gostosa, tá bom? A nível de sensualidade, a nível de sexo, a nível de sentimentos. Lógico que depende um pouco de como está a vibração do signo da pessoa. Principalmente quando se trata de assunto emocional, sexual, você precisa ver se a pessoa está nessa vibe, senão ela não entra. Mas de qualquer modo surge ali uma energia mais meiga e mais afável, né? Mais doce como o mel. Se você está conhecendo alguém também, é hora de jogar açúcar, hora de deixar essa coisa, sabe? Nada de coisa sem graça, nada de coisa sem sal, nada de coisa sem açúcar, tem que ter um encanto aí. E dá para jogar esse encanto, dá para deixar a coisa mais interessante entre vocês. Se você não tem alguém, essa é uma carta boa para você investir nas paqueras e nas conquistas, porque você vai saber agir de um modo doce que vai grudar. A pessoa vai grudar em você. Bom, sua cor. Olha, sua cor é o vinho, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Momento bom para se sentir bem em casa, né? Aqui fala muito isso. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Escorpião. Oti. Área da saúde, homem com espada. Fala de força, é um guerreiro, pode olhar a carta, né? A força de um guerreiro, vencendo, melhorando, regenerando. Bom, área profissional, carta da cornucópia, a carta da abundância e da prosperidade, dá para dar crescimento aos teus assuntos profissionais, né? Como assim? Evoluir os teus projetos, conseguir fazer bem feito aquilo que tem que fazer neste dia, seja vender, seja limpar, seja organizar, você dá conta do recado. Agora, se você vai passar por entrevista, é uma carta também de energia boa, de boa sintonia. Agora, veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta ela fala que surge a oportunidade. Então, procure para você se candidatar, tá bom? Área amorosa, a carta da locomotiva, é uma carta de avanço, as coisas estão indo para frente, seguindo conforme o planejado, conforme o rumo. É momento de evoluir, é momento de avançar, é momento de progredir dentro dessa relação, tá? Se há algo difícil aí entre vocês, você consegue deixar a coisa andar para frente, né? Não estagnar no passado, não estagnar no que não deu certo. Então essa carta ela fala de você conseguindo superar as coisas dentro da vida amorosa também. Tudo de bom. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Indica mais aproximação, mais facilidade de evoluir o contato entre vocês, o contato se tornando cada vez melhor e mais íntimo, tá? Se você não tem alguém, continue a procura, você está cada vez mais próximo, mas essa carta ainda não fala que você atinge os resultados hoje, entendeu? Bom, a sua cor, vamos lá. Pode usar aí o verde água, tá? Pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Cuidado ao lidar com assuntos financeiros, principalmente negociação, se vai negociar dívida, empréstimo, se vai comprar alguma coisa, muito cuidado, porque pode haver aí um prejuízo. Às vezes, por exemplo, vai comprar um produto, o vendedor consegue te enrolar ali e te cobrar o maior preço possível, por exemplo, né? Então, enfim, deixa essas coisas para outro momento. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Sagitário, área da saúde, a carta da vela. A vela representa a intercessão espiritual, vamos assim dizer. Acenda uma vela, entrega a sua saúde nas mãos de Deus,
Porque essa carta fala que a espiritualidade te abençoa com mais força, com mais energia, traz melhoras para o teu corpo, tá? Se tá bom, vai melhorar. Se tá ruim, vai melhorar também. Se você, aqui, área profissional, a carta da grade. A grade, como a gente pode perceber, né, ela fala assim de uma situação que te limita. Até um pouco que te paralisa, né? Você não consegue avançar, fluir. Às vezes essa carta pode representar que você se sente uma pessoa presa dentro do ambiente profissional. Às vezes o teu chefe é muito dominador, às vezes as regras são muito rígidas. Em todos os casos ela demonstra um certo desconforto, não é o melhor dos dias. Então você vai ter que ter paciência e saber lidar. Se você vai passar por entrevista, você também percebe ali situações que te limitam. E às vezes a presença de quem te entrevista pode te intimidar um pouco também. Isso coopera para maus resultados dentro da entrevista. Então, ore bastante, peça que Deus te dê sabedoria para lidar com essas circunstâncias e você conseguir driblar essas dificuldades, porque não é uma carta que favorece muito. Se você está à procura de vaga, também não mostra algo promissor para agora. Continue orando para que Deus abra uma oportunidade para você no futuro. Área amorosa, a carta da casa, é uma carta de aproximação, de aconchego, de intimidade. Bom momento para estar mais presente na vida da pessoa e a pessoa na sua vida. Bom momento de ter momentos mais íntimos, mas também conversas mais íntimas, né? Então essa carta ela traz a harmonia, o equilíbrio, a aproximação, o bom entrosamento entre vocês. Aproveite e usufrua. Se você está conhecendo alguém, para mim essa é uma carta maravilhosa, porque ela diz que você consegue trazer a pessoa um pouco mais para o seu mundinho, para a sua intimidade. Isso já é um grande passo para evoluir as coisas aí entre vocês, você não acha? Agora, se você está à procura de relacionamento, essa carta já não favorece tanto, porque ela é uma carta caseira, então ela fala mais que as coisas não se desenvolvem tanto além do teu particular, do teu pessoal, né? Bom, mas é ter paciência. Olha, sua cor, eu vou te indicar, pode usar branco neve e recitar 18 vezes o versículo da corrente, tá? Olha, dados astrológicos, se você faz alguma coisa por lazer, às vezes está pintando um quadro, escrevendo uma música, uma poesia, vai combinar com alguém de jogar futebol, vai combinar de conversar com as amigas. Essa carta, ela revela, esses dados, eles falam muito de coisas que você não consegue concluir no momento, né? Até às vezes você pode dar andamento, mas não concluir. Então evite fazer muitas coisas assim por lazer, por diversão, porque você pode sentir um pouco essa dificuldade. Bom, lembre-se da energia geral final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Capricórnio, área da saúde, ovos. É uma carta de delicadeza, o ovo quebra fácil e é isso que essa carta simboliza, né? Não deixa a saúde quebrar, tem que cuidar o máximo possível. Se já tem algum problema, é aquele dia que você não pode falhar na mais minúscula linha de orientação do seu médico, tá bom? Área profissional, sai a carta do homem com o cavalo branco. Essa carta fala de um homem que pode te ajudar, te auxiliar, ou seja, normalmente é um superior, pode ser um chefe, pode ser um colega de cargo um pouco maior que o seu, mas essa carta fala de alguém que pode te auxiliar no teu dia se você precisar, um homem, né? Recorra. Se você vai passar por entrevista, essa carta ela reforça essa energia de bondade, né? Ou seja, a pessoa se dispõe realmente a querer te ajudar, a querer que você vença, né? Mas você precisa também ter as qualidades, os requisitos, né? As competências necessárias. Então, tudo tem a sua parte também. Veja o horóscopo mensal, marca a contratação, mas em si essa carta favorece porque diz que a pessoa te ajuda, né? Quem te entrevista. Agora, se você está à procura de vaga, agora é hora de pedir auxílio, sabe? De se aproximar de pessoa, de algum homem que pode, de certa forma, te auxiliar a passar por esta fase. Área amorosa é a carta da tesoura aberta, que representa que você consegue melhorar a situação do amor. Se tem alguma dificuldade, é hora de conseguir deixar o ambiente mais leve. Se a situação já está melhor, já está boa, essa carta fala que fica melhor ainda, porque essa carta ela fala muito de boa convivência, ela fala de você conseguindo ter mais liberdade com a pessoa, sabe?
Às vezes você se limita, às vezes você acha assim, ah, fulano não vai gostar disso, daquilo outro, mas às vezes isso está mais na tua cabeça. Então essa carta ela fala muito que você consegue alargar a visão positiva que você tem desse relacionamento, né? Às vezes coisas que você nem pensava que poderia fazer, ou que a pessoa ia gostar, de repente você começa a descobrir e perceber que dá para fazer mais coisas do que aquilo que você tinha em mente dentro dessa relação. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa, sabe? É hora de melhorar, de aprofundar a relação entre vocês. E se você não tem alguém, essa carta fala de caminhos abertos para novas conquistas, se você assim se dedicar, mas ela traz essa energia positiva para ter mais facilidade para encontrar pretendentes, tá bom? Lógico que pelo ambiente virtual, é o que eu sempre falo, não estamos em condições aí de algo mais que isso. Bom, sua cor vai ser o azul bebê, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Então, aqui fala de, olha só, muita sorte no ambiente profissional, hein? Aproveita que é hoje. Assuntos importantes, pode pôr em pauta que a sorte está do teu lado, né? Lógico que você sempre tem que ter competência. O que é sorte? Sorte é quando as coisas fora de nós, elas se encaixam, sabe? Às vezes, sem muito esforço, a gente atinge bons resultados, mas lógico que também temos que fazer a nossa parte para aproveitar a sorte que nos é dada, né? Bom, lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Aquário, aquário, aquário. A área da saúde envelope, para mim, representa, assim, uma situação em que você sente ali algumas coisinhas na saúde, tá? Então, cuide para que não piore, cuide para que não se desenvolva algo maior. Área profissional, a carta do caixão. Essa carta ela é a carta das perdas, né? Dos fins, dos encerramentos, né? Então é o seguinte, não coloca coisas muito importantes hoje para fazer, né? Porque essa carta ela diz que as coisas tendem a ocorrer de modo indesejado. Às vezes um compromisso que é desmarcado, às vezes algo ali dentro da conversa que não dá certo. Então, para evitar esse tipo de desconforto, põe na tua agenda só realmente o que é necessário, o que é de rotina, tá? Se você vai passar por entrevista, essa carta também ela fala ali de condições que não são muito auspiciosas, né? Ou seja, não são muito convidativas. E você vai precisar ali lidar e coloque a espiritualidade à frente, Deus à frente aí das tuas coisas, porque Deus ressuscita os mortos, na verdade? Então, ou seja, se Deus assim julgar, ele pode ressuscitar essa oportunidade para você. Se você está à procura de vaga em si, não é uma carta que favorece, continue firme e forte em Deus. A área amorosa é a carta do balão. Carta do balão representa a evolução, representa a descontração, representa a diversão. É uma carta que fala muito a teu favor no sentido de deixar o clima mais leve, mais alegre, mais divertido, trazer mais o prazer para dentro da relação, né? Ou seja, um querendo estar perto do outro, um querendo dar prazer e proporcionar prazer para o outro. Então isso encanta mais a relação e você pode pôr isso em prática porque você está com a bola toda. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, é hora de divertir aí entre vocês, é hora de deixar o clima mais alegre, mais sadio. Se você não tem alguém, então, a minha intuição está falando assim que se você quiser diversão, você até pode encontrar paqueras para se divertir. Você se dedicar aí às redes sociais e coisas assim. Agora, a minha intuição está falando assim para ir com calma, porque é mais diversão. Bom, sua cor laranja escuro, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, se você precisa que alguém vá a algum lugar para você, às vezes está precisando que alguém vá fazer alguma coisa para você, sair, coisa assim, essa carta, essa combinação, ela traz muito favorecimento, tá? Não tenha medo de pedir, porque a situação vai andar assim. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, peixes, vamos lá, peixes. Área da saúde, essa é a carta do homem com cavalo malhado. Essa carta ela pede atenção porque ela sempre fala para tomar cuidado com situações de inexperiência. Ainda mais se você depende de alguém, ainda mais se esse alguém for um homem.
Porque muitas vezes essa carta fala assim de um homem descuidado, que às vezes pode prejudicar a tua saúde. Por exemplo, às vezes você tem um homem que cuida de você, que te dá os seus remédios, ou às vezes você vai ao médico. Muito cuidado com quem te ajuda a cuidar da tua saúde, tá? Porque essa pessoa ela pode às vezes esquecer um remédio, ou esquecer de cuidar de você de modo adequado. Então essa carta ela sempre pede esse cuidado. Se não tem ninguém aí cuidando de você, você não vai ao médico nem nada, pode ser que essa carta está falando do teu comportamento. Cuidado para você não ter atitudes que você nem sabe bem ali se fazem, se são boas para a tua saúde ou não, e podem te prejudicar. Área profissional, a tesoura fechada. Essa carta ela fala de menos oportunidades, situações mais fechadas, como a própria carta diz, no desenvolvimento, ou seja, não desenvolve muito. Então, se você sentir aquela parada, aquela situação que se desenvolve mais lento, de um jeito mais lento, não se preocupe porque realmente é coisa do dia e ore para que Deus aí acelere as coisas, tá bom? Bom, se você vai passar por entrevista também, você pode sentir um pouco de dificuldade de se abrir, de conseguir mostrar o seu melhor dentro da entrevista, mas é preciso que peça aí a Deus que te dê sabedoria, porque em si a carta não favorece tanto, é só se Deus fazer um milagre mesmo, viu? E se você está à procura de vaga, é também uma carta fechada, não fala de grandes oportunidades para o momento. Então, continue aí em oração. Área amorosa é o galo. O galo é uma carta menos dada ao amor, sabe? Não é uma carta ruim, mas é uma carta que fala mais de rotina, de coisas que são feitas por obrigação, por compromisso, por responsabilidade, do que tanto por amor, alegria e prazer. Então, o dia anda, não é aquele clima muito quente, mas vocês conseguem se ajeitar, se organizar e lidar e tocar a vida, tá bom? Se você está conhecendo alguém, também não espere grande aproximação, não espere grandes coisas hoje, porque não é um dia para isso. Se você não tem alguém, carta do galo ela representa muito que a situação não se movimenta muito em assuntos amorosos, porque ela é menos dada ao amor, essa carta, né? Então é cuidar de outras coisas da sua vida mesmo, porque não é tempo para isso. Bom, sua cor, olha, sua cor eu vou te indicar o cinza. Pode recitar 7 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos, bom momento para passar com família, principalmente com pessoas mais velhas, às vezes pai, mãe, se você está sentindo saudade, essa carta, essa combinação, ela fala muito de facilidade de se aproximar de pessoas mais velhas da família, entendeu? Bom, estas são as previsões para você, você já sabe agora que a gente tem a energia geral, então deixa eu recolher o baralho, já estou recolhendo aqui o baralho, e vamos lá. Escolheu, carta 1, carta 2, carta dos ratos, carta do livro, né? O povo eu vou te contar, viu? Tem baralho que a carta dos livros tem vários livros. Aí a gente fala a carta dos livros. Aí tem baralho que só desenha um, aí a gente tem que falar a carta do livro. O rato é a mesma coisa. Tem gente que desenha um rato, tem gente que desenha vários ratos, mas enfim. Por isso que às vezes eu falo, é a carta do rato. Aí você olha e fala, mas são vários ratos. Porque cada baralho é de um jeito. Carta do livro, às vezes eu falo a carta dos livros e só tem um livro ali. Porque cada baralho desenha de um jeito, né? Mas enfim. Se você escolheu a carta do livro, olha só. Decepções, não se iluda. A carta já fala tudo, né? Diz assim que o dia não é como o esperado, né? Ou seja, há ali uma certa decepção. Planos que não se desenvolvem do jeito que você gostaria, mas você vai ter que tirar disso a melhor experiência possível para amadurecer e refazer as coisas de um jeito mais correto e mais assertivo, tá bom? Mas evite coisas muito importantes, porque essa carta fala que há uma tendência a que muitas coisas não saiam como planejado, entendeu? Se você escolheu a carta dos ratos, olha só. Peça perdão, desenvolva a humildade, né? Essa carta também ela fala muito no sentido de você reconhecer quando você não toma a melhor atitude, quando você não faz a melhor coisa, ou
põe em prática o melhor projeto possível. É ter humildade. Quando se fala peça perdão, às vezes não é pedir perdão a alguém. Às vezes é pedir perdão a você mesma, a você mesmo. Ou seja, pelas atitudes que às vezes você não faz como deveria. Então essa carta ela pede para você ter um olhar de sinceridade com você. O que você não está fazendo bem feito? O que você às vezes está deixando para lá ou está fazendo de um jeito? Às vezes você até mesmo sabe o que você está deixando de fazer, mas às vezes deixa para um outro dia, futuramente eu faço, depois eu melhoro, depois eu conserto. Então essa carta ela pede um pouco esse cuidado, tá na hora de você ter mais humildade e reconhecer quando a culpa um pouco é sua, entendeu? Então essa carta ela pede isso, olhe um pouco mais para o que você está fazendo, que tem algo aí que você está estorvando, que você está impedindo de crescer, né? Às vezes é preciso cortar ali, podar a planta para que ela possa crescer, né? Então às vezes a gente tem que cortar algumas coisas e essas decisões são difíceis, né? Quando a gente tem que tirar algo para um bem maior ou para um futuro melhor. Enfim. Bom, estas são as previsões. Que Deus te abençoe e agradeço por você estar aqui. E até a próxima. Gratidão. Bênçãos, alma querida, alma bendita.